Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel, estamos aqui novamente para mais um MBA Talks, hoje com meu sócio Caio Quincoses e com Alexandre Pierantoni. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, muito obrigado, Caio e Maurício, pelo convite de hoje. Eu que agradeço aí tua participação. O Alexandre é da Kroll. Kroll, conta um pouquinho da tua empresa, é só Kroll, não é Kroll? Kroll, tá certo. A Kroll é uma empresa de consultoria global com duas grandes áreas de atuação. A área de finanças corporativas e análise e gestão de riscos corporativos. Então, temos esses dois braços mundialmente, aqui no Brasil e na América Latina. Eu lidero operações de corporate finance, fusões e aquisições, essa parte financeira. Aqui na América Latina, nós temos 180 pessoas na América Latina na Kroll, 120 aqui no Brasil, nesses dois braços. Excelente. E nos conhecemos justamente nesse ramo de M&A, né? Exatamente. A gente se conheceu em 2015, acho que foi a transação, né? Nossa primeira transação juntos, exatamente, Maurício. E foi bem interessante, porque realmente tivemos um bom trabalho juntos aí, desde então a gente mantém contato. Então vamos falar um pouquinho sobre M&A, né? Vamos. E eu queria começar aqui falando um pouquinho da minha percepção, tá? Do que eu vejo do mercado. Estava conversando com o Caio, já falei isso em outras oportunidades, em São Paulo outro dia também, batendo um papo com alguns colegas, e eu noto assim, às vezes a gente ouve notícias e o pessoal de São Paulo também comenta, puxa, esse ano tá ruim para M&A, né? Ano passado foi assim, puxa, ano retrasado foram nossos melhores anos de M&A na história do escritório. Exatamente. Então, o que eu interpreto disso, e aí você como um baita especialista, super experiente aí em fusões e aquisições e conhecedor do mercado global e nacional, né? Vê se minha interpretação está certa. Eu vejo assim, às vezes, quando a notícia fala que está ruim para o M&A, está ruim num patamar mais acima, talvez companhias abertas, né? A turma de São Paulo, daqueles grandes transações. mega deals, né? Mas eu vejo muito, a gente está com muitas transações em andamento agora também, a gente, mesmo com essas notícias, recebe muitas demandas de clientes middle market, daquela empresa familiar, né? E aí é uma presunção minha, né? Eu falo assim, puxa, acho que para esse mercado de empresa familiar, para o middle market ali, talvez eles não soubessem ainda da ferramenta de M&A como algo estratégico e estão se descobrindo, né? Estão vendo que o M&A serve para eles também, né? Seja para um crescimento inorgânico, né? Para captar investimento, para crescer, para trazer um estratégico também, olhando para um futuro, ou até mesmo para um problema de sucessão, né? Mudar perfil de dívida. Mudar perfil de dívida ou liquidez. Tá certo, mas assim faz sentido isso? Maurício, eu sou um profissional igual você, que trabalha com empresas familiares, né? Então, tô baseado em São Paulo? Estou, mas o meu cliente é o primeira geração, segunda geração da empresa, a empresa familiar, que tem outros desafios que os da Faria Lima. Ele também está naquele ambiente de negócios, mas o desafio dele do dia a dia é totalmente diferente. Então, acho que é um perfil de empresa, necessidade, capital de giro, como você estava comentando, Caio, e dívida, diferente. E eu vejo que o M&A é uma ferramenta de negócio. Da mesma forma que você decide comprar ou vender uma máquina, o M&A pode ser uma oportunidade. Obviamente, hoje o mundo, né, globalmente vive um ambiente de incerteza, de credibilidade, todo. E eu tenho visto, estava em reuniões semana passada, inclusive fora do Brasil, que o Brasil está voando embaixo desse radar. O Brasil continua tendo seus problemas estruturais, econômicos, desafios políticos, mas o empresário brasileiro continua fazendo o seu negócio. Então, quando você falou de que nós olhamos as manchetes, né, e parece que o ano está perdido, o processo de M&A é um processo longo. Todos nós sabemos isso. O processo primeiro que nós fizemos junto demorou 2 anos quase de processo. Mas as decisões das empresas estão um pouco mais postergadas, mas consideram o M&A e a admissão do sócio, eventualmente, ou uma venda de participação minoritária como uma forma de se fortalecer nesse ambiente. Então, quando você fala o M&A nesse ano de 2025, como é que está? No mesmo patamar do ano passado. E quem faz esse mercado de M&A não é o mercado São Paulo, Rio de Janeiro, né? É o norte do Brasil, é o nordeste do Brasil, é o centro-oeste, é o sul do Brasil, né, que são transações médias na faixa de 150 milhões de reais. Na Kroll, nós trabalhamos com transações na faixa de
30, 40, até seus 400, que é o mercado médio de uma transação de M&A no Brasil. Existem transações de bilhões? Existem. Existem empresas brasileiras com listagem dupla em Nova York, acabamos de ter um caso semana passada. Sim, isso é excelente. Mas o mercado de M&A, 90% das transações, do volume de transações anunciadas, que são em torno de 1.400 transações por ano, é no mercado médio, que são empresas aproveitando a oportunidade de consolidação, de se fortalecer, de crescimentos em outras regiões, complementar portfólio, pensando em uma transação em etapas. E eu acho que este é um momento que nós vivemos muito hoje. Como eu me fortaleço hoje para estar bem no futuro. Eu acho que com alguém eu posso estar melhor. Então, hoje nós vemos uma coisa que já era muito forte no Brasil, que era a venda de participações minoritárias, se fortalecendo. Porque é a hora que você consegue usar o M&A de fato como uma ferramenta e permite a melhor valorização da empresa, porque você não valoriza a empresa só nesse momento que nós vivemos, que sim, é um momento de maior turbulência, de maior incerteza. Então, a minha visão para o mercado existem maiores desafios, com certeza, mas as oportunidades em diversos setores, tá? No Brasil, em diversos setores, podemos mencionar alguns depois, mas elas são muito positivas, porque existe uma perspectiva positiva de crescimento do Brasil, existem discussões aí até de eleição, que nós já sabemos os caminhos que nós tomamos. Então, eu estava discutindo com um amigo semana passada, eu falei, talvez por uma das primeiras vezes, embora o Brasil continue tendo incertezas, ele tem menos que no mundo. Tá? Hoje nós estamos um pouco mais previsíveis. Não estou dizendo que nós estamos totalmente. Nós estamos um pouco mais previsíveis do que o mundo. Por isso que o investidor, inclusive o estrangeiro, em menor parte ainda, mas inclusive o estrangeiro, começa a olhar mais forte para o Brasil. Não vai ser um ano de mercado de capitais agressivo, de captações enormes. O custo do dinheiro está alto, como sempre foi no Brasil, mas para a empresa do mercado médio, as empresas mais regionais, está sendo uma boa oportunidade de se fortalecer. Legal. Vamos falar um pouquinho do global para começar? Por favor. E eu, assim, aí eu sou leigo nessa parte de olhar macroeconômico até. Por isso que nós nos completamos, né? Eu não sou, eu preciso de vocês para a gente fazer juntas coisas. E vamos lá, assim, a gente já fez algumas transações cross-border aqui, com investimento vindo de fora, inclusive aquela nossa lá também, que foi uma multinacional adquirindo uma empresa paranaense. Hoje está melhor, assim, você tem realmente o estrangeiro olhando mais para o Brasil, ou a gente tende a ter mais transações nacionais, mesmo entre brasileiros. Como é que esse mercado lá fora, como é que, né, vamos lá, a gente tem Estados Unidos, né? Imprevisível. Imprevisível, perfeito. A gente tem já há alguns anos, né, conversas de possível guerra na Europa. E que não vão terminar tão cedo. E que eventualmente não vai ser só na Europa, vai ser mais uma guerra mundial. Isso é bom ou é ruim, né? Atrai mais investimentos de fora ou você limita? E o quanto que, por uma empresa familiar aqui, conversar com um estrangeiro, né? Tudo bem, o Brasil talvez seja mais barato para eles hoje, dólar, né, mais caro e tal. Trazer capital estrangeiro pode ser interessante, ou eu estou atraindo mais risco por estar vindo capital dessas áreas turbulentas? Pergunta super interessante, Maurício. Ela é bem complexa para responder, né? Porque talvez pensando no ambiente macro global, né, o Brasil tem uma grande vantagem nesse momento. Nós estamos distantes dos conflitos geopolíticos, né? Nós não somos o objetivo, nós não somos o alvo. Toda a discussão Trump, esse novo posicionamento americano, com Europa, com China, as próprias guerras que nós temos, as duas que estão acontecendo, né? O Brasil está distante. Então eu digo que é a hora de nós não aparecermos no radar. Então deixa eles grandes discutirem, obviamente impacta o Brasil, obviamente traz algum cenário aqui, mas como eu comentei no começo, o Brasil está rodando embaixo desse radar e rodando bem. Então a minha visão no momento hoje nós temos, como eu falei, maior previsibilidade interna do que externa. Precisamos olhar um pouco para números, tá? Eu trouxe alguns números, né? Quando você olha dentro do perfil de investimentos, hoje em 2025 e 2024 foi muito similar, 77% das transações feitas no Brasil, tá? O número de transações foram feitas por brasileiros comprando brasileiros.
e 33% de estrangeiros comprando brasileiros. Estou falando de número de transações, não de valor. Tá? Por outro lado, 67% das transações envolveram estratégicos, ou seja, a empresa que já está no mercado. E os outros 33% financeiros. Então, a conclusão que a gente tira desse monte de número que eu falei é o seguinte: quem está fazendo muita transação no Brasil é o estratégico brasileiro, porque ele conhece. E aí, talvez fazendo uma comparação, eu conheço a cor da minha grama. Né? Então, é um momento em que vai ter investimentos vultosos no Brasil de estrangeiros? Não, porque está todo mundo preocupado com o seu quintal. Mas quem conhece Brasil está fazendo. Existem alguns setores em que claramente os investimentos são muito maiores, quando você pega infraestrutura, energia, real estate, mas aí vamos deixar esse separado um pouco. Quando você vem para a nossa economia real, né, indústria, varejo, produto de consumo, logística, agronegócio, toda a parte de tecnologia, que é o que faz o volume de transações, né, esse é um segmento em que o brasileiro está olhando muita oportunidade. Você também tem um outro ângulo, que são algumas multinacionais saindo de algumas especificidades de negócio do Brasil. Então, tem oportunidade de aquisição onde brasileiros estão olhando negócios de multinacionais que estão saindo do Brasil, assim como já ocorreu na Argentina no passado. Então, quem vai continuar fazendo, na minha opinião, aqui, se fortalecendo, se aproveitando desse momento, é o brasileiro. Mesmo quando você olha o investidor financeiro, o private equity, que é um bom parceiro, que tem que olhar a empresa de longo prazo, ele está muito mais cauteloso. As transações estão um pouco maiores, os cases têm que ser maior, porque o custo de captação para eles hoje está em 14,75, fora um IOF maior dessa semana. Então, você tem que colocar tudo isso no contexto. Agora, para o estratégico nacional, continua sendo um bom momento de negócio. De novo, acho que o ambiente é quais os motivadores de uma transação. Quando você olhava 2, 3 anos atrás, o dinheiro era barato, dava para poder pagar até mais, né? Porque quando o dinheiro custa pouco, você pode captar e investir. Quando o dinheiro custa caro, você tem que ter um retorno do projeto mais estruturado. E por isso que nós tivemos recordes de transações nesse patamar de 1.400, 1.500 transações nos últimos 2 anos. Mas nós mantemos para 2025 essa previsão, não vejo crescimento. Tá? Mas por motivadores diferentes, por necessidade de capital, reestruturação de dívida. Aí o Caio colocou uma questão interessante, né? Quem captou a 2, 3, 4, 5, 6% vai ter que renovar a 14, 15, 16. Será que não é mais interessante ter um sócio que entra no capital de risco da empresa, comprando uma participação minoritária, me deixa mais robusto para poder, em vez de contratar uma dívida muito mais cara, ter uma segunda transação mais bem precificada, ou num cenário mais bem precificado? Porque o que está acontecendo? Dada toda essa incerteza, a gente falava muito de incerteza, previsibilidade, mas mais do que isso, acho que tem uma palavra forte hoje que é credibilidade. O que nós estamos vendo no mundo hoje eu vou usar um exemplo, porque é o mais fácil que me vem aqui à cabeça, das tarifas do governo americano. Né? Elas entram e saem no mercado de uma forma tão rápida, com postergações de 90 dias, etc., que não basta ser o anúncio, é a credibilidade que aquilo lá vai ficar eficiente. E o Brasil está fora desse radar. Então, nós obviamente vamos ser afetados, mas o nosso mundo do negócio aqui, eu tenho visto que tem trazido grandes oportunidades, principalmente para as empresas médias. Legal. Deixa eu aproveitar o gancho ali que você falou de estratégia. E aí tem algumas estatísticas também que até vários episódios atrás, ali numa conversa só minha com o Caio, eu comentei, né, que eu lia muitas estatísticas no sentido de que pesquisas de mais de 20 anos atrás, em que pesquisaram entre os executivos e perguntavam, né, quantos por cento das transações que você fez foram bem-sucedidas? Uhum. E a gente tinha um número assim, entre 70% era mal-sucedido e 30% era bem-sucedido. Refizeram essa pesquisa uns 2 anos atrás ali, e inverteu, né? Você tem, então, 30% mal-sucedido e 70% bem-sucedido. E uma das, assim, tem lá, se não me engano, eram 4 características que eles pontuavam como justificativas para terem melhorado as transações. E uma delas era justamente a questão estratégica, né? Que as pessoas começaram a olhar melhor e não só buscar economia de escala, mas terem estratégias mais sofisticadas de aumento de valor numa transação. Você, eu não vou aqui denunciar a tua idade, mas você é um cara experiente. 52. Você já está atuando há muitos anos, você desde os 18. Deixa eu fazer um mérito disso aí. Sim, esse artigo era muito bom, quem mandou para mim foi você. Eu me lembro disso. E é uma verdade. Né? Quando você olhava alguns anos atrás,
o risco do M&A era muito alto, e era em torno de 70%, 80% de falha. E quem fazia, e acho que no M&A existe uma coisa que eu gosto de pregar, né? Literalmente, quem faz mais, faz melhor. Porque o M&A é uma combinação de bloquinhos. Não tem certo, não tem errado. Eu sei de onde eu estou saindo, eu sei onde eu quero chegar. Como eu vou combinar essas peças, né, vai ser especificamente para aquela transação. A minha melhor transação é a próxima. Não foi a que a gente fez alguns anos atrás, nem a que eu estou fechando essa semana. Porque alguma coisa a gente tem que estar aprendendo. Essa combinação de bloquinhos fez isso, que esse estudo que você me passou reflete. Sim, as empresas começaram, endereçando a sua pergunta, a olhar muito mais não só a transação, como pós-transação e aprender muito mais durante a transação. Então, a due diligence hoje, que é aquela auditoria investigativa, para você confirmar números durante a transação que demora 3 meses, ela é muito mais profunda, operacional e estratégica. Fora que outras temáticas passaram a fazer parte, né? Quando nós discutimos transações há 10 anos atrás, ESG não era um tema de relevância como é hoje. Eu não fecho uma transação sem fazer um ambiental. Né? E provavelmente ele é o mais crítico, até pelas características regulatórias do Brasil, de uma transação. Nós acabamos de fechar uma transação de produtos, distribuição de produtos químicos. Né? O contábil, financeiro, trabalhista, tributário, que a empresa era limpa, que não tinha problema nenhum, tudo bem, mas eu demorei mais 2 meses e meio para poder fazer o ambiental, que inclusive demora mais tempo. Então, essa preparação, né, para a transação é importante. E aí, Maurício, você levantou um ponto que é: eu sempre coloco que eu preciso ser o melhor maquinista deste trem, colocado em cima de um trilho. Né? A carga que eu estou carregando é extremamente importante, mas se eu for o melhor maquinista, a carga é um pouco menos relevante. Não estou dizendo que não é importante. Se é uma caneta ou um iPhone, para dar exemplos. É uma carga de valor extremamente importante, mas se eu for o melhor maquinista, esse trem vai chegar no porto da forma correta. E aí a experiência de ter feito e visto essas combinações que podem ser feitas ajudam e fizeram com que esse percentual que você comentou realmente invertesse. Aí eu penso aí, como assessores que nós somos, né, cada um na sua especialidade, se complementando muito, você precisa ter alguém que sabe o que é o processo de M&A do começo, meio e fim, e quantas frustrações você vai ter no meio, né? Quantas formas diferentes você vai ter que pensar no meio e quantas vezes refazer aquilo que você já tinha feito, né? Quantas vezes nós já vimos, né? Você faz uma carta de intenções, que é aquele acordo inicial, mas depois você vai ter que rediscutir questões de resultado da due diligence, né, da auditoria, questões trabalhistas, questões tributárias. Você vai ter que rediscutir uma questão de, comentávamos antes, de capital de giro, de ajuste de preço, que você previu e que é normal para nós, mas, e eu te digo, graças a Deus, né, não é o dia a dia do nosso cliente. Ele precisa, nosso cliente ajuda muito a nós, principalmente nas empresas familiares, continuar fazendo a empresa o melhor possível. Porque a transação, né, Maurício e Caio, vocês sabem tão bem quanto ela só está fechada quando ela está fechada. Né? Quantas vezes eu já não cheguei em transação, depois de 6, 7 meses, falava, não é a hora de vender. E não era por uma questão de valor. Né? Valor, às vezes, é a coisa mais fácil de ser definida. Você vai fazer um gráfico, o valor literalmente é a ponta do iceberg. Né? Embaixo dele tem muita coisa e que afeta valor. Existem combinações numa transação onde o maior valor, dependendo das outras características que você colocou, você pode sair com muito menos. Então, acho que essa experiência do profissional de M&A e nesse ambiente que nós vivemos hoje acaba colaborando muito. Eu venho de uma reunião hoje de manhã onde eu estava dizendo exatamente isso. É o melhor valor ou a melhor transação? Né? Uma oferta completa, né? Não é uma oferta com te pago 10 desta forma. Não, tem mais 10 perguntas que eu quero respondidas para saber se o 10 que você me ofereceu de valor é bom ou não, porque senão você pode estar deixando dinheiro na mesa para os dois lados. E eu penso que essa é a postura que o assessor tem que ter de uma transação construtiva. Como é que nós construímos junto com outra parte? Não é o outro lado, é com a outra parte. Né? E aí você monta a melhor transação para o teu cliente e para a outra parte também. E nessa linha da experiência, a gente tem que servir quase como um tradutor em alguns momentos para os nossos clientes, né? Porque especialmente nas operações com estratégico, que a pessoa faz a operação de quem está comprando, muitas vezes ela é também fazer um crescimento inorgânico. Então, quantas empresas a gente não vê que fala assim, eu sou estratégico, mas parte da minha operação é comprar várias pequenas para eu
ou me consolidar, ou aumentar a participação, enfim, N motivos. Mas muitas vezes para quem está vendendo, muito daquilo ali é talvez a primeira vez que a pessoa está enfrentando. E provavelmente pode ser a última. E provavelmente pode ser a última. Então, acho que quando a gente serve como tradutor daquilo que vem de quem está habituado a fazer isso para quem não está habituado a fazer isso, a gente consegue dizer assim, olha, ele está dizendo que vai te pagar 10 para seguir no exemplo que você está falando, mas vamos perguntar aqui quais são as camadas subjacentes, porque provavelmente você vai ficar com 2, 3 aí no bolso e vai ter uma frustração de expectativa danada, né? Então você comentou, dinheiro na mesa. Então tem a due diligence, a estrutura talvez societária da operação vai gerar um benefício tributário que muitas vezes é passado despercebido. Ou tem que pensar no ganho de capital que o cliente vai ter. Isso, o ganho de capital. Se ele está fazendo a venda via holding ou via pessoa física, né, que impacta muito também na questão tributária. E muitas vezes essa quebra de expectativa atrapalha muito o caminhar da operação, né? A gente, inclusive, recentemente teve uma lá no escritório que, assim, talvez a gente entre nessa discussão depois, mas a hora que a gente foi debater ajuste de preço, por conta do, você vai me deixar a empresa com capital de giro ou não vai? Qual é o impacto tributário que isso tem para eu te pagar? Quem que te paga? É a sociedade que você está deixando dinheiro ou sou eu, comprador, como complemento do ajuste de preço? E nesse caso específico, eram duas partes que não estão habituadas a fazer operação de M&A. Então, assim, cara, foi um trabalho danado para o maquinista colocar no trilho correto para o deal acontecer. Algumas verdades que a gente vem aprendendo, né? Primeiro, é muito mais fácil você assessorar, né, a multinacional com o CFO, com o CEO, que você fala qualquer termo, etc., do que você assessorar a empresa familiar. Então são perfis diferentes. Fazemos as duas, vocês e eu. Mas são perfis diferentes, você sabe com quem você está falando, né? Segundo, e a própria conversa nossa aqui, né? Eu não vim com termos em working capital, EBITDA, net debt, né? Earnout, escrow account. Já falei 5 aqui em inglês que nós temos que pegar o nosso cliente e educá-lo no bom sentido de que esse é o nosso dia a dia. Então, a linguagem, você falou muito bem isso, Caio, eu acho que é uma verdade, como é que você traduz aquela transação que você pode estar assessorando o seu cliente, se não no maior bem patrimonial dele, não de grande relevância e que tem normalmente um lado emocional, né? Em que sim é uma boa transação para ele naquele momento. Que pode ser vender uma participação minoritária, pode ser vender o 100%. Então, eu acho que o lado do assessor e para a empresa familiar é muito mais importante, né? É esse, o que é o usual, o que é o normal, não tem certo e errado, mas como é que você traduz aquilo em mais dinheiro? Ou numa transação mais bem sucedida e que depois ele vai colocar a cabeça dele no travesseiro e falar, fiz uma coisa boa para mim e para minha família e para minha empresa, porque são coisas diferentes, são momentos diferentes, né, Caio? O que a empresa precisa e o que o dono quer, o que a família quer. Nós começamos uma transação um pouquinho antes da pandemia em uma grande empresa de varejo e quando nós estávamos levando a mercado, entrou a pandemia, fechou tudo, ele tinha 250 lojas, metade em shoppings, né, parou tudo, né? O principal objetivo da transação não era dinheiro. Não era o que acontecia com isso antes da pandemia. Ele era um senhor de 80 e poucos anos com uma questão de sucessão e a família queria que ele baixasse a bola. Era esse o objetivo da transação. Você sabe que a primeira pergunta que eu faço quando eu vou assessorar alguém, a primeira é por quê da operação? E isso é de uma simplicidade proporcional à importância. Exatamente. Porque provavelmente você não vai ver que é dinheiro, né? Não é 100% da resposta. Quase nunca é dinheiro. Nunca é. Empresa familiar quase nunca é dinheiro. Exatamente. E isso assim, é muito importante porque lá na frente, meses depois de negociação, a gente tem uma expressão, né, que é a teoria da exaustão, né? Então você vai levando a discussão até uma das partes cansar para falar assim, então tá bom, eu aceito isso aqui. Então quando você está lá na frente debatendo e volta num tema, é importante, eu gosto de fazer esse exercício e falar assim, fulana, lembra que a gente conversou da primeira vez e você me falou, olha, estou fazendo essa operação porque eu quero menos problema para minha vida. Se você seguir desse jeito, que não é certo nem errado, exato, é alocação de risco, significa que você vai carregar consigo um problema por mais tempo. E aí a premissa pela qual você está fazendo essa operação cai por terra, porque você está
levando mais dor de cabeça. Melhor ficar na operação. Não, e você sempre tem a opção, né, Caio, de não vender. Exatamente. Eu acho que é sempre uma opção na mesa, porque você vai... É uma coletânea de informações que você vai tendo. Né? Então você não tem necessariamente que vender. Um processo de M&A é um processo longo de 9 meses, 12 meses, se bem estruturado, e eu acho que essa palavra é a estrutura do processo, é saber, alguém tem que estar sabendo qual que é o próximo passo. Né? Nós estamos numa transação agora, numa discussão numa empresa de abro o data room, que é a parte para due diligence, nessa parte de auditoria da transação, ou não abro, põe uma pressão. Eu tenho outros fatores que estão influenciando a transação como um todo, e alguém precisa parar e falar, peraí, acho que deixa dar o próximo passo, porque você tem a opção de fechar a porta, mas qual que é o plano B? Né? Então, sempre você tem que trabalhar no plano A, mas qual que é o plano B? O plano B pode ser, não vou vender, perfeito, mas tá bom, se você não vender, é esta situação que se coloca, é exatamente o que você falou, Caio, é essa situação que está se colocando. Nós estamos felizes com essa situação ou não? Ela atende ou não o objetivo da empresa e dos acionistas, que são coisas diferentes. E aí tudo isso acho que desemboca na primeira questão que a gente estava conversando, né? Do risco Brasil e, enfim, por que fazer operação. Veja, se mesmo num ambiente que a incerteza talvez seja a única certeza, as pessoas costumam fazer operações de M&A, por que não fazer? Né? E penso que o não fazer é uma opção. A questão da liquidez, né, e do momento de alguém ter interesse no ativo, né, porque é um ativo, uma empresa é um ativo com menor liquidez. Isso temos que ser claro, é um ativo ilíquido. Uma parte do nosso grupo que faz a avaliação de empresa, nós chamamos isso, avaliação de ativos ilíquidos. Porque não é que amanhã você vai lá no mercado, uma empresa de capital aberto, e vende. Tanto que as empresas familiares têm um desconto em relação às empresas no mercado de capitais por causa disso, da falta de liquidez. Então, quando você tem uma oportunidade, você tem que considerar ela séria. Aí é o que a gente brinca muito, né? Leve de forma séria o assunto, para tomar uma decisão lá no final, Caio. Eu acho que, pegando um pouco do gancho da sua pergunta, né? O não vender é sempre uma opção. Né? E acho que tem que considerar, de novo, até o final. Agora, analisar aquele momento da empresa, do acionista. Porque o não vender, é uma transação que a gente fechou agora em dezembro, nós tínhamos a opção de não vender. Eu virei para a nossa cliente e falei, tá bom, é não vender agora, excelente. Não é para vender daqui 6 meses. Não é para vender daqui 1 ano, então. Então, nós tomamos uma decisão, você, eu dou minha opinião, de que é não vender agora e é pensar em vender daqui 2, 3 anos. Porque senão, vende agora. Né? Então, essa é uma decisão que é de longo prazo. A decisão da venda, você vai maturando ela durante o processo. Isso é o mais importante. E pensando que pego a transação que nós fizemos há... Não vou falar quantos anos, você acha? Está dando uns 10 ou 12 já. Transação que nós fizemos, né? E nós mantemos contato com os acionistas até hoje, e os vendedores. Ninguém imaginava que eles fossem estar como eles estão hoje, no bom sentido. Eu tive com um deles há 2 semanas atrás. Em termos de realização profissional, digo. De realização profissional, não é só financeira, também financeira, mas profissional. Por quê? Existe um conhecimento que é o do empresário brasileiro, local, que o estrangeiro, ou o próprio nacional de outro ambiente, né, valoriza muito. Né? Hoje, nesse caso que você está citando, ele é o CEO da operação do Brasil. Já era e continuará sendo. Né? Então, esse conhecimento leva a que você pode dar mais passos maiores junto com alguém. Né? Menos limitação de capital, novas tecnologias. Então, você fortalece a sua empresa. Então, esse conhecimento local, tenho vários casos. Eu tenho uma outra empresa de embalagens lá de São Paulo, que a gente fez trabalho, em que um dos membros da família ficou como CEO temporário de 4 anos e fazem 20 que ele é, uma das operações mais rentáveis no mundo que essa empresa tem lá. Então, esse período de transição em que você tem um conhecimento muito importante do fundador ou da segunda geração, Caio, gera valor para a empresa. Por isso que transações onde você admite alguém para se fortalecer, principalmente nesse ambiente que a gente está agora, acabam criando valor para os dois lados, né? E permitindo você fazer uma valorização melhor da empresa no futuro. Então, esse é um ângulo que cada vez mais está sendo explorado no Brasil. Deixa eu, talvez, avançar algumas etapas aqui, mas você comentou que empresas familiares, geralmente, quando são avaliadas por serem ativos e líquidos, ela vai ter, provavelmente, uma taxa
ali de desconto, né, em relação a empresas de capital aberto, por exemplo. E agora você comentou que o conhecimento, o know-how da pessoa que já estava à frente da operação tem valor. A gente consegue medir esse valor para que isso vire também preço, ou esse conhecimento ele só vem na operação por meio de um contrato específico para gerenciar o negócio durante um período? Então, vamos lá, excelente pergunta. Que aí eu tiro de um lado, mas eu posso ganhar do outro. Exatamente. E aí eu estou tentando tirar dessa conversa, por enquanto, o contrato de performance do executivo, né? O teu bônus mensal, porque você deixou de ser dono, né? Quem tem um sócio, mesmo com 1%, tem um sócio, tem um chefe, então você não é mais dono sozinho, né? Não é uma decisão que eu brinco, né? Do churrasco de final de semana que você decidiu e tem alguém que manda, então você agora tem um chefe junto, mas tirando a questão talvez de um contrato de bônus, de performance, a formação de o preço de uma empresa, né, é muito com base no que ela gera de dinheiro no bolso do dono no final do ano, para sempre. Então, é todos os anos para frente. A metodologia mais utilizada é de fluxo de caixa descontado, onde você vai fazer projeções de quanto, sendo simplista, né, no final de todos os anos, e considerando o valor do dinheiro no tempo, isso vale hoje. Então, esse é o valor que você tem. Quando você não tem liquidez, talvez dando alguns números, né, você pode aplicar um desconto de 15, 20, talvez em alguns casos até 25% em relação ao que se você fosse pegar um múltiplo de bolsa de uma empresa que tem liquidez, que provavelmente tem um tamanho muito diferente, e aí fruta não é tudo igual, né? Então, são todas empresas do setor de logística, mas existem empresas do setor de logística que faturam 5 bi e a sua que fatura 100 milhões. Então, não é o mesmo risco de investimento. Por isso que existe um risco de prêmio de tamanho que nós colocamos numa avaliação da empresa, entre outros riscos. Tá? Mas essa avaliação da empresa também, quando você olha por outros parâmetros de múltiplos que nós chamamos, né, de múltiplo de EBITDA, que é um múltiplo de uma geração de caixa mais ou menos aproximada, você tem uns parâmetros de valor e se dá esse desconto. Aonde você pode buscar por valor adicional? É quando você pode ter o que nós chamamos, do termos em inglês, que eu evito aqui, mas o earn-out, que é o prêmio por performance, né, de um crescimento futuro, que no Brasil sempre foi muito utilizado por causa de toda a incerteza e que o mundo começa a aprender agora, né, que isso pode ser uma ferramenta de negociação. Né? Eu digo que o brasileiro tem ensinado muito lá fora em relação a tempo de processo de negociação, a avaliação, estruturas alternativas, porque esse é o nosso mundo. Não, mas é que é o nosso mundo. Né? Me diz, eu estava com o nosso CEO global há alguns meses atrás e discutindo taxa de juros. Uma das primeiras perguntas que eu fiz quando ele chegou aqui, eu falei, o nome dele é Jake. Falei, Jake, sabe quanto que é a taxa de juros no Brasil? 12% ao ano, né? Ele falou assim, 12%? Eu falei, 1, 2, né? Hábito do americano, né, que se repete os números. Ele falou, 1, 2, ele falou, nossa, como é que você consegue trabalhar? Eu falei, meu menor problema é 12% ao ano. A taxa de juros, obviamente, afeta o nosso dia a dia, mas nós temos coisas variáveis muito mais complexas, né, que afetam mais o dia a dia dos negócios. Então, saber trabalhar nesse ambiente turbulento, incerto, imprevisível, sempre foi. Então, nós estamos ensinando, mas mostrando, né, pro mundo em que, quando eles falam lá entra tarifa, sai tarifa, supply chain, câmbio, isso é o nosso dia a dia. Só mais uma segunda-feira. É só mais uma segunda-feira de manhã. Exatamente. Então, isso facilita. E aí tem o valor, voltando para a sua pergunta, Caio, do empresário nacional que sabe fazer um negócio aqui. Eu acho que esse é um diferencial que, obviamente, o indiano sabe fazer na Índia, o chinês sabe fazer na China, o americano sabe fazer mas o latino-americano, né, sabe fazer um negócio aqui, e aí ele cria valor nesse negócio. Então, quando você vai num prêmio de performance futura, você consegue agregar. Quando você vai numa estrutura de bônus, né, onde você já tem uma relação trabalhista mais forte, você consegue agregar. Então, é uma combinação, sim. Voltando à transação do Maurício, porque ela é uma transação emblemática, porque ela é muito positiva. Ela tem vários casos de aprendizado, né, para tudo. Para erros que a gente não pode cometer, acertos que a gente acertou, né? Nós estruturamos uma transação lá, que é muito comum, eu estou trazendo ela agora porque é o que a gente está discutindo aqui. Nós estruturamos uma transação lá que ela era em 2 partes. Então eu vendi uma primeira parte, você lembra? E depois vendemos a segunda. A segunda parte, né, primeiro que nós discutimos uma forma de valuation da segunda parte que já era melhor que a da primeira. Segundo, na segunda parte eu me beneficiava do crescimento da empresa toda.
Então eu tinha um bolso muito maior, um portfólio de produto muito maior e eu valorizava essa empresa toda, né? A transação boa era a segunda, só que eu precisava pensar dela desde hoje. O Maurício sabe disso perfeitamente, né? Aonde que de fato você engordou o porquinho? Foi na segunda. Mesmo com um share menor, né? Com 30% da empresa, ele ganhou muito mais de quando ele vendeu 70%. E com uma tranquilidade, uma segurança absurda. E isso não é um caso isolado, é simplesmente você ter feito um negócio planejado, um negócio estruturado, o melhor maquinista desse trem. E que para nós é super interessante também, porque agrega uma série de riscos jurídicos, né? Porque você vai ter conflito de interesses, né? Se você pensa ali, vou ter essa segunda tranche daqui a 7 anos, né? Pense que nesse meio tempo, nesses 7 anos, quem vai vender a segunda tranche quer agregar o máximo de valor naquele momento. E tem que se preocupar com o conflito disso, exatamente. E o outro, às vezes, tem um horizonte muito mais longo. E longo você pode agregar pensar, valor. né? Se for uma transação que você está falando que eu vou avaliar pelo 7º ano, quer dizer que o 6º e o 8º não interessam. Então você tem que pensar nisso na mesa, de falar como é que eu faço um negócio, volto para a palavra, Maurício, construtivo. Não dá para ter negócio bom só para um lado. Eu acho que esse é o objetivo. Eu, enquanto assessor, me coloco assim, como é que eu faço a melhor transação? Né? A melhor transação, ela vai ser uma transação bem feita, mas que ela tem os dois lados saindo da mesa satisfeitos, pensando no futuro da empresa. Então, eu acho que acaba agregando um valor muito grande quando você pensa nisso. Quer dizer, pensar no longo prazo, mesmo que você venda 100% agora. Né? Porque mesmo você vendendo 100% agora, e tem vocês dois especialistas aqui nisso, eu ainda estou sujeito a coisas que acontecem nos próximos 5, 6 anos. Tributário, trabalhista, para sempre ambiental. Sim. Então, isso é uma coisa que é importante. Inclusive, você explicar isso para um outro lado quando ele não é brasileiro. Né? Que uma transação de venda de ativos ou das ações da empresa, do ponto de vista de responsabilidade, você não mudou totalmente o jogo. Aí ele já vem aqui, não, vamos fazer uma compra de transação de ativos. Peraí. Para que você quer fazer isso? Para poder evitar o risco. No Brasil não faz diferença. Então, eu acho que são questões em que são pedaços de uma transação. E sabendo que era uma transação, e vocês colocaram muito bem, né, que provavelmente é a primeira que o nosso cliente está fazendo, provavelmente vai ser a última, ou não vai ser uma recorrência de experiências, né? Para empresas familiares é onde você agrega valor. Né? Isso em diversos setores. Né? Não é, de novo, como eu comentei no começo, né? Que você pega o setor de energia, infraestrutura, são investidores muito qualificados, investimentos de bilhões, de longo prazo de retorno. Quando você está falando em empresas no segmento médio brasileiro, muito importante. Me veio outro exemplo, Caio, dentro do comentário que você estava fazendo, uma transação que a gente fechou recentemente no segmento de tecnologia. E aí eu gosto de mencionar muito exemplo, porque é assim que se aprende. Né? Nosso cliente, uma empresa de tecnologia, já tinha feito uma transação relevante, o fundador, pessoa física, abriu uma outra depois de um período de não concorrência, e nós estávamos vendendo essa empresa para um grupo canadense, de perfil de private equity, mas que ele compra diversas empresas do mundo e cada uma continua operando de forma independente. Então, o que era importante para ele? Não era consolidar tudo, mas era como que essa empresa continua com a sua gestão, faz parte do meu portfólio. Eu não tenho a estratégia de private equity vender daqui 5, 6 anos, é o que nós chamamos de compra e seguro, né? Buy and hold, que a gente chama em inglês, porque é um perfil de geração de carteira, de portfólio de carteira. Então, as pessoas são muito importantes. Então, o que eu tive lá na transação? Na transação, eu tinha um contrato de trabalho com todos os principais executivos de longo prazo. Isso é bom para o profissional também, né? Existia uma questão, voltando no teu ponto, Maurício, de que as transações não davam errado, né? De valorização do pessoal que fica. Né? Que o valor vai embora. Né? Então, qual a melhor forma de eu segurar isso para a empresa? Isso é bom para todo mundo, né? Para o comprador e para o vendedor, porque protege ele também. Então, acho que todas essas variáveis, a gente vai colocando cada vez mais pecinhas nesse Lego, né? Para poder ir montando ela. E não tem certo e errado. Sempre tem aprendizados, né? Sim. Agora, vamos lá. Eu queria juntar algumas pontas aqui do que a gente conversou já até aqui. A gente está falando muito do quanto a gente agrega muito valor por nós estarmos trabalhando em várias transações. Não é a nossa primeira, está longe de ser a última, né? Estamos sempre agregando aqui, enquanto o cliente muitas vezes, né, fez uma ou não fez nenhuma primeira vez. Então, a gente tem o papel de
orientar e dar segurança para o cliente, inclusive na tomada de decisão. Às vezes a decisão é do cliente, em alguns Mas pontos... nós temos argumentos técnicos que justificariam ou permitem ele ter mais informação. Perfeito. Seja de valuation, seja do que é razoável no mercado, o que está acontecendo. Exato. Perfeito. A gente falou também do... Achei bem legal o ponto que o Caio puxou, de você trazer qual que é a estratégia, por que você quer fazer essa transação, né? E ter isso em mente durante todo o processo. Por quê? Talvez em algum momento seja para trazer, então vamos ceder nesse ponto porque... Né? Ou o que, o que tem valor para um, o que tem valor para o outro, né? O que é importante para mim, o que é importante para ele, o que eu troco de coisas com maior valor, não financeiramente, mas que importam mais para mim, pelo que importa menos para o outro. Isso é a negociação. Sim, sim. Né? Você vai combinar. Agora, eu sei que você já esteve, nós já estivemos em algumas situações em que a gente tinha outra perspectiva. Agora é a hora de você falar que você está saindo da mesa, que você não quer fazer. E aí você tem que ter um plano B bem estruturado, porque você pode estar tanto dando um blefe, quanto pode ser que você, de fato, esteja preparado para sair da transação naquele momento, né? E a nossa responsabilidade, né, para dizer para o cliente, vai lá e diga que está saindo da transação. Posso responder com uma palavra? Experiência. Vocês sabem o que é isso, cara. É conforto de você já ter visto isso. Né? Acho que a experiência ajuda muito. Você ter passado por situações, sempre aberto, que pode ter uma nova, mas a experiência te dá o conforto de sentar aqui e conversar sobre o assunto, né? Então eu acho que a experiência de você ter feito algumas em diversos setores, né? Eu acho que aí você, de ter estado dos dois lados da mesa, né? Assessorando comprador e vendedor, né? E acho que essa visão de ser construtivo, né? Porque existem várias formas de se negociar. Né? Forma de se jogar a âncora lá, sem citar nomes, né, de nenhum presidente de nenhum país atualmente, jogar a âncora lá do outro lado e depois você vê até onde ela vem puxando e você dá waivers, né, períodos de 90 dias para cá e para lá e cria esse caos. Existe a forma de você sentar na mesa e buscar um acordo para resolver o teu problema, né? Eu sou muito partidário, posso estar certo, posso estar errado, mas deu certo por enquanto, né, de você construir junto. Eu acho que esse relacionamento com o cliente de confiança, né, é muito importante, porque, de novo, você está vendendo, se não o maior patrimônio dele, um dos grandes financeiramente e um que tem envolvimento emocional, não é uma aplicação de CDI. Né? Então, ele construiu ou a família construiu. Então, quando você pega empresas regionais, isso é mais forte ainda. Então, você vem com conhecimento técnico, mas com a habilidade, que é um aprendizado também, de que aquilo lá não é só um ativo para ele, ajuda você a colocar melhor no negócio. E sim, indo ao ponto da sua pergunta, quantas vezes já não sentamos e falamos, né? Não é hora de vender. Por esse valor não vale a pena. De novo, o que a gente vai fazer nos próximos 2, 3 anos para poder chegar no nosso valor? Me ajuda com essa resposta, porque senão é a hora de vender. Né? Ou dessa condição não dá para fazer. E aí tem toda uma questão de negociação, e aí acho que é muito transparente isso, quando que aparece um, quando que aparece o outro, quando que o acionista não tem que aparecer na mesa de negociação, ou quando tem que estar um dos acionistas, né, com o assessor. Eu acho que cada um tem um papel num processo de negociação que é exaustivo, falávamos aqui, né, 8, 12 meses é só para poder começar a brincadeira, né? É um processo exaustivo, porque é um processo em que às vezes você tem do outro lado da mesa, e eu prefiro esses, um profissional que sabe falar o M&A, né? Quer dizer, você conversar a mesma língua com o outro lado ajuda muito do que você ter que falar com o outro lado que não tem este perfil. Então, quer dizer, não, você quer um cara mais bem preparado do outro lado? Sim, o quão bem preparado ele for é melhor para todo mundo. Para todo mundo. Então, isso ajuda muito você colocar forças similares na mesa. E ser criativo, né? De novo, acho que não tem a experiência ajuda muito a dar o conforto para o seu cliente em relação à negociação, que pode ser, tá bom, não vamos vender, tá bom, qual que é o plano B? Mas existe uma consequência do plano B. É mais tempo com a empresa, é uma decisão da empresa que não é boa, decisão da família que não é boa. Então, e até entender as consequências, talvez, de um acordo mal feito, né? Exatamente. Se você quer seguir nessas condições, tudo bem, mas não quer dizer que é só isso, né? Pense no futuro, você olhar para trás e lembrar que você eu tenho isso, uma frase em casa que o combinado não é caro. Né? No M&A você precisa pensar muito, né? Que aquele contrato pode vir para a mesa para uma discussão. Então você tem que endereçar todos os possíveis pontos lá. Porque que você não quer é uma arbitragem. Você não quer uma discussão em cima daquele contrato. Porque custa, né? E fora o estresse, depois de 3, 4, 5 anos, onde você já pensou
que você estava fora do assunto. Mas endereçar todos esses pontos no contrato é muito importante. Por exemplo, quando você vende uma participação minoritária, ou mesmo controladora que não é de 100%, né, o comprador natural para aquela parte que sobrou é quem fez a primeira transação. Então, eu preciso regular agora como é que vai ser a participação futura. Né? Pensando nisso, em que pode ser uma boa entrada de alguém, porque eu vou ficar muito maior ou muito mais forte, mas eu preciso regular para que eu não seja espremido lá na frente. Então, você precisa pensar no todo. E aí, o trabalho conjunto, né? Junto com o advogado, mas também com a parte tributária trabalhista, nós estamos aí no ambiente de mudança de não só de imposto sobre consumo, mas sobre renda também. Né? Toda a parte de IOF que nós estamos em discussão, quer dizer, são assuntos que afetam a transação. Né? Existe, por exemplo, um outro custo que está muito escondido ainda na questão da reforma tributária, que é qual o impacto no resultado da empresa disso. Sim. Porque você vai ter 2 sistemas rodando em paralelo durante um tempo. Né? E hoje, essa discussão mais tributária, vocês são mais especialistas do que eu até, do escritório com vocês, mas eu tenho um custo adicional. Hoje ela não se limita mais ao departamento tributário da empresa, mas a compras, né? Aonde o seu cliente está. Né? Então, ficou muito mais complexo. Esse é o mundo. Né? Nós sabemos que o Brasil já é complexo do ponto de vista trabalhista e tributário. Eu digo muito lá fora. Né? Meu pessoal fala, a gente precisa fazer a due diligence, né? Auditoria de aquisição, e vai olhar o resultado, vai olhar o balanço patrimonial. Né? Eu falo, cara, isso é 20% do meu trabalho. Eu preciso olhar tributário e trabalhista, porque é aí que está o risco de Brasil. Existem operações muito bem feitas. Eu sempre digo que é uma situação ambiente, né? Por mais que no Brasil você tente fazer 100% correto, muda tanto, é tão complexo que você erra mesmo querendo ser 100% correto. Então, é sujeito, e aí o Caio levantou bem, a ter que rediscutir. Né, Caio, algumas coisas que já foram discutidas, né? Não só de ajuste de capital de giro, que eu tenho que entregar um capital de giro estável, mas também como é que vai ser o impacto trabalhista. Eu tenho um representante que ele não vai ser mais representante, como é que isso impacta na rentabilidade da empresa. Eu tenho uma receita que eu preciso tornar ela normal, vamos chamar assim. Como é que isso afeta meu cliente? Então, esse é o importante quando você está montando uma transação. E o bom é que a gente sabe lidar, né, em ambientes complexos. A gente aprendeu, a gente consegue entender, né, bem desse risco. E, Maurício, passar pro cliente. É um ambiente que a gente teve a oportunidade de aprender e é em todos os setores. Né? É no setor de agronegócio, é no de logística, é o de alimentos, é o de embalagens, é o da indústria mais pesada, é o de varejo. Cada um tem a sua particularidade de como afeta a transação. A oportunidade está exposto dos dois lados, né? Com empresas familiares, onde você primeiro vai se endereçar a questão de valor. Né? Eu gosto de dizer, né? Primeiro você faz um valuation para entender se está jogando no maior campo ou no menor campo da cidade. Vou jogar para ganhar nos dois. Tá? Mas eu preciso saber aonde eu estou jogando, né? Para poder preparar a cabeça. Né? Depois você vai começar a estruturar quem são potenciais investidores, potenciais sócios. Apresentar negócios para eles, entender como é que eles veem valor. Né? Então, você começa a buscar o valor para o comprador e para o vendedor. E que possivelmente, só valor não é a decisão de nenhum nem de outro. Então, o que é o que você colocou, né, cara? Qual que é o objetivo da transação? Né? Então, quando você começa a ter esse quebra-cabeça mais bem montado, você vai realmente conseguindo criar valor na transação. Em todos os setores, isso. E qualquer empresa nesse portfólio de tamanho que eu estava comentando que nós trabalhamos, mais de seus 30 milhões de transação até os seus 300, 400, está sujeita a esses pontos todos que nós estamos colocando. E aí, o fato de ter dado dos dois lados da mesa acaba ajudando muito. Ótimo. Principalmente para empresas regionais. Deixa eu pegar esse gancho aqui para a gente ir para uma última pergunta. O tempo está voando aqui. Tá gostoso a conversa. A gente sempre gosta do assunto, vai longe, né? Mas vamos lá, eu queria colocar o seguinte. Então, vamos imaginar aqui uma empresa familiar, né? A gente atende muito empresas familiares. A gente sabe que muitas vezes essas empresas, como a gente já falou, nunca fizeram uma transação de M&A. Talvez algumas que estejam nos ouvindo nunca pensaram ou pensam só numa hipótese de uma sucessão, ou né, que quando eu não quiser mais trabalhar, vou vender o negócio. Mas a gente tem aqui oportunidades, como a gente falou. Né? O M&A serve para muito mais além disso. Quais são essas oportunidades? Quando que a empresa familiar devia estar olhando mais para o M&A? Para que tipo de estratégia? Para que tipo de objetivo?
Eu penso que ela sempre tem que estar olhando, né? Mesmo confortável. A gente já falou isso várias vezes, o mercado falando, quer dizer, o melhor momento para você pensar numa venda é quando você está crescendo, quando você está indo bem. Não é quando você está indo mal, que você tem uma faca no pescoço apertado. Então, sempre aberto para poder estar olhando a oportunidade. Eu acho que do ponto de vista de valuation, né, mas também do ponto de vista de estratégia de longo prazo para a empresa, né? Vivemos hoje um ambiente de taxa de juros altíssimas, né, no mundo, né, e no Brasil, sem perspectiva de queda, né? Então, como uma forma de captação de recursos para crescimento, será que o M&A não é uma ferramenta interessante? Além de ser uma ferramenta de sucessão, né? Uma diversificação de risco, é o que a gente chama de operações, né, de cash in e cash out, que é o dinheiro na empresa, o cash in e o cash out para o dono. É uma forma de se retirar uma parte do patrimônio e fortalecer a empresa, né? Uma forma, estou dando vários exemplos aqui dentro da sua pergunta, de se expandir regionalmente, né, ou com portfólio de produto, né? Nós tivemos exemplos aqui no estado do Paraná também, sem citar nomes, mas de empresas de varejo entrando em segmentos de água, né? Empresas de logística entrando numa distribuição mais aprofundada, empresas de varejo se fortalecendo com outras regiões, né? Eu digo alimentos e não alimentos. Então, são todos exemplos que acho que fortalecem a empresa e que tem que estar aberto para isso, porque o M&A, existe essa preocupação em vender minha empresa. Não, o M&A eu sempre digo, é uma ferramenta, da mesma forma que você compra e vende uma máquina. Você tem que pensar nisso como uma oportunidade para a empresa e para o acionista também. Porque quando ele comprou e vendeu uma máquina, né, ele está agregando, crescendo a empresa. O M&A pode ser uma forma de dizer. Então, eu acho que fazer o processo de forma estruturada, para você poder estar confiante de falar um não, né? Olha, vale 100, por menos de 200 eu não vendo. A primeira fase é fazer um valuation, né? A segunda fase, e eu acho que essa importância de entender, olhar para fora, né? O que o mercado pensa? Aí você começa a tomar uma decisão de eu estava pensando em tanto, e temos que pensar que muitas vezes o nosso cliente é valuation, múltiplo de EBITDA, não interessa, eu quero tanto no meu bolso. Né? Ainda vou pagar ganho de capital de 22,5%, vou pagar o assessor, quanto é que vai ficar no meu bolso? Esse é o racional dele. Exatamente. Tá errado ele? Não, tá certíssimo. Eu penso exatamente igual, cara. Quanto é que vai sobrar no meu bolso? Né? Mas esse racional, esse fluxo é importante e você ter essa reação pessoal. Eu acho que para fechar um pouco na tua pergunta, né, uma das coisas que eu menos faço é Teams. Né? Eu venho para Curitiba, eu vou para Porto Alegre, eu vou para Recife, eu vou para Goiânia, eu vou para Brasília. Porque essa relação pessoal é muito importante. Né? Porque você está tratando de novo o maior bem. E essa educação do que para nós é importante. Então, acho que estabelecer essa relação de confiança, que, óbvio, em algum momento o meu chefe está pensando, né, de quanto que eu fiz de resultado no final do ano, mas eu só construo essa casinha se eu for montando tijolos. É assim que eu preciso pensar. Perfeito. E complementando, você comentou de duas características do porquê fazer a operação ou porquê poder dizer não. E tem uma terceira puxando para o nosso lado, é que você vai ter barganha para negociar os termos do contrato se você tiver um plano B. Porque Exato. Se você não tiver um plano B, está muito restrita a negociação. E por que a negociação é importante? É porque eu quero ganhar mais ou ter mais do que o outro lado? Não. É porque eu quero garantir para o meu cliente que ele não vai levar contingência para ele. Exatamente. Ou, de novo, fugir da premissa do porquê ele está fazendo aquela operação. E aí, Caio, você fecha com... Esse teu comentário ajuda talvez a fechar bem essa conversa, que é uma equipe multidisciplinar. Eu não faço uma transação sem um advogado societário, na parte de contratos, ou de um tributário trabalhista, né? E acredito que o assessor financeiro, que é o meu papel, eu trago várias opções para a mesa, discuto essa questão de valuation, de estratégia que você colocou muito bem, Maurício, de como que a gente combina a melhor transação. Ela não é só preço, isso a gente tem certeza. Excelente. Bom, infelizmente chegamos ao final, mas agradeço muito aqui a tua participação, foi uma honra aqui te receber em Curitiba, veio de São Paulo para cá, para o nosso bate-papo, então agradeço muito e continuamos aí conversando, né? Obrigado, Maurício. Caio, de novo, é uma parceria aqui não é agora, né? Que a gente já tem alguns anos de relacionamento. Obrigado pela conversa, estou sempre à disposição para poder continuar criando junto com vocês. Obrigado pelo convite. Valeu.